A proposta deste vídeo é elencar os principais eventos da cronologia do nosso personagem Tex Willer. Esse vídeo ele abre uma nova playlist que visa focar na mitologia e na cronologia do personagem, dos seus pardes, amigos e vilões. Portanto, damos início aqui através de uma cronologia que amarra essa mitologia, perpassando aí duas coleções básicas. A coleção mensal, que é a coleção mais antiga, existente aí até hoje, e o Tex Coleção, que é a coleção mais organizada e a mais importante, porque traz a sequência cronológica do personagem. Então, eu estou aqui com algumas anotações e as seguirei para que nós mantenhamos uma linha do tempo adequada e não fiquemos aqui perdendo tempo em tergiversações. Então vamos lá, vamos a essa cronologia do nosso personagem. Então, o primeiro evento histórico que aconteceu em termos de cronologia aconteceu no Brasil na edição número 23 da antiga editora VEC, Tex Vingador e Justiceiro. Esta edição foi a primeira que trouxe o passado de Tex até nós. Ela foi publicada em janeiro de 73, a sua primeira edição, e republicada posteriormente na segunda edição de março de 79. Agora, há um detalhe interessante aí. A editora VEC, ela não publicou a última parte da história original, que trata justamente do assassinato de Sam Wheeler e a vingança perpetrada por Tex logo após isso. Então a VEC abreviou isso muito provavelmente por questões editoriais de contingência de páginas. A edição número 23 não era uma edição em data de publicações especiais da VEC, então ela tirou isso e condenou os leitores brasileiros a ficar sem saber desse detalhe da cronologia do personagem, que só foi revelada em Tex Coleção, cerca de 20 anos depois. Não foi pouca coisa. E no Tex Coleção, que republicou, obviamente, cronologicamente, essa história, na sua edição número 126, intitulada Emboscada em Santo Antônio, que é o terceiro arco em que republica toda essa aventura lá da VEC, Tex Vingador e Justiceiro. Então é nesta edição do Tex Coleção que nós conhecemos o episódio do assassinato de Sam Wheeler e de sua vingança. Agora as curiosidades não param por aí. No último quadrinho desta aventura, e daí sim, realmente o último quadrinho, porque ele completou, né, essa edição, o Tex, comentando com os pardes na fogueira, ele diz que encerrou a partida com os assassinos do irmão, matando o Tom Riddle, mas que o Mallory, o xerife corrupto, havia fugido. E o Kit Wheeler fala que ele deveria ter eliminado o Mallory também, porque foi através desse episódio que o Tex se transforma em fora da lei. E o Tex diz, nesse último quadrinho, que ele encerrou a conta com o Mallory 2 anos depois. E complementa que isso é uma outra história. Pois bem, a editora italiana esqueceu dessa informação e precisou se passar mais de 20 anos para que, finalmente, a vingança de Tex sobre o corrupto ex-xerife Mallory acontecesse. E foi publicado no Brasil no Tex 585,
uma edição especial dos 70 anos de Tex lá na Itália, colorida, desenhado pelo brilhante Titi, e que tem o título de A Última Vingança. Isso, então, foi publicado em maio de 2019. Levou um bom tempo para sabermos o fim daquela história. Bom, na sequência, então, nós falaremos aqui do casamento de Tex, na sequência cronológica, né? Então, o Tex casou com a filha do chefe navarro Flecha Vermelha, a Lírio Branco, Lilith, na nossa edição especial da VEC, número 94, intitulada Pacto de Sangue, publicada em dezembro de 1978. Eu cito o Tex mensal, embora ele não esteja em ordem cronológica, porque no Brasil foi ele que trouxe pela primeira vez essas informações. Podem observar que toda vez que eu cito a data do Tex mensal, o Tex coleção vai ser posterior a ela. Então, portanto, essas informações vieram-nos primeiro pela edição mensal. Então, a edição mensal número 94 da VEC é de dezembro de 78. A segunda edição foi em agosto de 83, ainda assim anterior à Tex Coleção. Aliás, essa segunda edição do Pacto de Sangue encerrou as atividades da VEC e foi publicada pela metade, gerando o exótico número 94A da Rio Gráfica, mas isso é outra história também. O Tex Coleção, então, ele republicou, né, essa história do casamento do Tex nas edições 12 e 13. Observe que na cronologia ele é bem precoce, né? Acontece logo no início das aventuras do personagem. Então, nas edições 12 e 13 de Tex Coleção, esta edição do Pacto de Sangue da VEC é publicada em janeiro e fevereiro de 88. Veja que são 10 anos depois da publicação do mensal. A morte da Lilith. A morte da Lilith ela é anunciada de forma sucinta na cronologia do personagem. Provavelmente Gianluigi Bonelli não queria mais que o Tex tivesse essa amarra, limitava certas aventuras, né? Queria ele livre para poder atuar, sem precisar estar vinculado a uma família. Então ele simplesmente mata a Lilith. E isso é anunciado sucintamente. Mas as minúcias do episódio geram uma grande aventura, um épico da saga texiana, que foi publicado no Brasil pela primeira vez na edição número 43, que é o Juramento de Vingança de setembro de 74. Viriam mais 2 arcos, é uma aventura em 3 arcos. Então, o primeiro, Juramento de Vingança, traz aí as minúcias do assassinato da Lilith com os cobertores infectados de varíola. A segunda edição republicou isso em outubro de 1980. Isso só vem no Tex Coleção, na sua edição número 149, Pacto de Morte, que foi publicada em junho de 99, que é a primeira edição de 4 arcos em Tex Coleção. Então vocês vejam que cronologicamente no Tex Coleção, a morte da Lilith foi anunciada, foi avisada por Tex a Kit Carson na edição número 15, a Aventura Quadrilha dos Daltons. Isso foi publicado em abril de 88. Se nós fizermos um paralelo, já que Tex Coleção é publicado cronologicamente, do tempo em que o Gianluigi Bonelli resolveu tirar a Lilith do cenário, matando-a, até ele resolver explicar isso numa aventura épica, depois vai um longo tempo. Então, veja bem, ele anuncia a morte dela sucintamente, considerando a coleção Tex Coleção, aqui no Brasil, em abril de 88. Então, o Tex Coleção número 15, o Tex fala para o Carson sucintamente
sobre a morte da Lilith. O Carson fala que sente muito e o Tex pede para mudar de assunto e encerra-se o assunto. Aliás, é nessa aventura que surge pela primeira vez o Jack Tigre. Pois bem, seguindo a sequência de Tex Coleção, nós vamos ter a narrativa dos detalhes da morte da Lilith apenas na edição número 149 de junho de 99. Então, vocês vejam, de 88 a 99, se vão mais de 10 anos de uma edição para a outra. Ou seja, o tempo que levou para o Gianluigi Bonelli dar uma resposta do que havia matado a Lilith. Muito bem. Ranger. Tex se transforma em Ranger e conhece Kit Carson. Os dois eventos acontecem no mesmo momento. Na edição mensal número 135, A Mão Vermelha. Isso é a primeira vez no Brasil, né? Em dezembro de 81, considerando a primeira edição, é claro. Tex Coleção número 2 é que publica essa aventura em março de 87. Então veja que na cronologia, isso é uma das primeiras coisas que acontecem, né? Acontecem muito no início da carreira do nosso herói. Porém, em Tex mensal demorou significativamente. Foram 135 edições. Essa edição não foi publicada na segunda edição do mensal pelo conflito que teve com o Tex Coleção, mas isso é outra história. Prossigamos nessa cronologia. Chefe dos Navarros. Tex casou com Lilith, tornou-se genro do chefe navarro Flecha Vermelha, e não só por isso, ele acabou angariando uma grande fama entre os navarros. Consequentemente, ele estava à altura, dentro dessa narrativa de Gianluigi Bonelli, ele estava à altura por honradez, por coragem, por ser uma pessoa destemida e justa. Ele estava à altura de ser o chefe dos navarros com a morte do Flecha Vermelha. E isso acontece, então, na aventura número 100 da edição mensal, Aventura em Utah, que na primeira edição foi publicada em junho de 79. O Tex Coleção número 28 e 29 republica essa história, datado de junho e julho de 89. Portanto, 10 anos após o acontecimento. Vamos lembrar que o título de Águia da Noite vem junto com o casamento de Tex com Lilith. Então é nessa mesma aventura que eu citei anteriormente que o Tex também ganha a alcunha indígena de Águia da Noite, lá na edição 94 do Tex mensal que eu havia citado. Muito bem, os pardes de Tex foram sendo agregados segundo a necessidade que o Gianluigi Bonelli via em tornar o personagem com alguns auxílios, né, alguns suportes que tornassem as aventuras mais interessantes. Então o Kit Carson apareceu quando ele se tornou o Ranger, e o Jack Tigre vem cronologicamente na edição número 15, já citada, a Quadrilha dos Daltons, em que é também anunciada a morte de Lilith. Jack Tigre ele inicia assim a sua presença junto a Tex, e depois ele vai evoluindo como personagem. Eu não estou aqui focando ainda os pardes, falarei disso em vídeos posteriores. Kit Wheeler é o personagem mais bem organizado da mitologia de Tex Wheeler. O filho de Tex teve uma proposta lá na Itália para se tornar uma nova revista, um novo produto, e tiveram a ideia de iniciá-lo dentro das aventuras de Tex para que ele angariasse corpo, né, e para depois poder fazer as suas próprias aventuras. Porém, isso acabou sendo
engavetado e ele continuou depois como mais um par das aventuras de Tex. Mas o fato é que isso permitiu que Kit Wheeler fosse o personagem mais bem organizado dentro da saga texiana. Então ele aparece na edição mensal como bebê pela primeira vez, justamente na edição 43, Juramento de Vingança, em que Tex narra os eventos que levaram à morte, o assassinato de Lilith. Então é a primeira vez na série mensal que ele aparece como bebê. Mas, cronologicamente falando, ele aparece pela primeira vez no Tex Coleção número 17, intitulada A Cilada, em junho de 88. Então é aquele momento que ele aparece como uma criança, espeta o chapéu do Carson com uma flecha, e a partir daí ele vai sendo protagonista de várias próximas aventuras, até se tornar o Kit Wheeler que nós conhecemos. Então nós podemos dizer que nós vimos, como leitores, o Kit Wheeler crescer. Mas tudo isso foi sendo agregado segundo a consolidação e a solidez editorial do personagem. Só que mais recentemente, bem depois dos anos 2000, a SBS se preocupa em tamponar essas lacunas com aventuras consistentes. Isso também é uma grande sacada para ter mais elementos para a produção de novas aventuras. Buscar no passado do personagem é uma ótima forma de criar novas aventuras. E é isso que a SBS está fazendo mais recentemente. Então vamos lá. Toda a infância do personagem, todo é exagero, mas a infância do personagem com o seu nascimento é contado pela primeira vez numa obra que se torna a obra basilar da mitologia texiana, que é O Nascimento de um Herói, Tex Anual, número 19, publicado em dezembro de 2017. Esta edição torna-se, então, importantíssima para conhecermos aí a infância de Tex, até que ele se torne o personagem que nós conhecemos. Todo o período de Fora da Lei está agora sendo organizado através da coleção Tex Wheeler, As Aventuras de Tex Quando Jovem, que foi lançada em janeiro de 2019. Então vejam que essa coleção tem uma finalidade específica de reportar-se a imensa gama de possibilidades de aventuras que ocorreram naquele suposto período do passado do personagem, enquanto ele era um fora da lei. Então a coleção Tex Wheeler, ela está fazendo todas essas amarras e é uma coleção fenomenal, muito boa, com aventuras muito boas. E mais recentemente ainda, algumas edições de algumas coleções dispersas estão fazendo o fecho dessas lacunas. Então eu vou citar a Graphic Novel, que também faz algumas amarras do período em que o personagem era fora da lei. Nós temos o período em que ele conhece e se torna irmão de sangue de Cochise, no Tex Gigante número 32 de outubro de 2017. Mais recentemente, descobrimos como ele se tornou agente indígena para os navarros, no Tex Bis número 1, de novembro de 2022. Ou como ele se tornou irmão de sangue de Jack Tigre, bem recente, aqui em fevereiro de 2024, no Tex mensal 652, Irmão de Sangue. E para encerrar, nós temos aí em maio a belíssima edição, a Cavalgada do Destino, edição especial colorida, ainda dos 75 anos de Tex, e que realmente se torna aí um épico da cronologia e da mitologia do personagem. Bozelli praticamente ressuscita o Higgins, trazendo aí um elemento importante para se criar mais uma aventura atrelada ao assassinato de Lilith. Bom, eu vou ficar por aqui.
temos muito assunto para se falar em termos de cronologia e mitologia do personagem e de seus partes. Para abrir essa playlist, este vídeo está suficiente. Espero que vocês tenham gostado. Peço novamente para que se inscrevam no canal, deixem seu like e ajudem o canal Colecionismo Tex a crescer. Teremos muitas aventuras juntos neste canal. Conto com vocês. O meu forte abraço. Não esqueçam que isso tudo está em forma de artigo lá no site Tex Brasil. Até o próximo vídeo.